Há pouco mais de um ano para as eleições, o presidente Lula vive uma situação curiosa. De acordo com a mais recente pesquisa Genial Quest, a desaprovação dele é maior do que a aprovação, 51 a 46%. Apesar disso, Lula lidera todas as pesquisas de intenção de voto para o ano que vem e ganha também de todos os possíveis adversários num cenário de segundo turno. Lula ainda chegou a ter a pior aprovação em seus 3 mandatos. Em fevereiro, um levantamento do Datafolha mostrou que o presidente tinha apenas 24% de aprovação. E, de acordo com analistas políticos, afinal de contas, o governo Lula é bom ou ruim? Melhor ou pior que os outros 2 mandatos entre 2003 e 2010? Como explicar uma desaprovação maior que a aprovação e, mesmo assim, Lula liderar as pesquisas para uma possível reeleição em 2026? O presidente já declarou mais de uma vez que, se estiver com a saúde boa, vai para a disputa. Em outubro do ano que vem, Lula faz 80 anos. E Minas Gerais é estado-chave para ele como o segundo maior colégio eleitoral do país. Ontem, Lula esteve em Minas Gerais pela 6ª vez no ano, com agendas em Contagem e Montes Claros. E já tem a 7ª visita marcada para a semana que vem no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Em entrevista exclusiva à Itatiaia, nesta sexta-feira, a repórter Edilene Lopes, Lula disse que ainda é cedo para analisar pesquisas. Para avaliar o governo Lula, o Palavra Aberta recebe agora o cientista político, professor da UFMG, Paulo Diniz. Olá, professor, obrigado pela presença. Olá, agradeço sempre a presença aqui. Estamos recebendo também o professor da UFMG, ele é professor de Metodologia de Pesquisa Eleitoral do Departamento de Sociologia da Federal. Professor Jorge Alexandre Neves, obrigado pela presença, prazer revê-lo. Obrigado, bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A pergunta inicial, professor Paulo Diniz, o governo Lula é bom ou ruim? É melhor ou pior do que os 2 primeiros mandatos dele? Olha, o mundo mudou muito, né? O Brasil mudou muito, os desafios são outros, mas se a gente for dar uma resposta de sim ou não, é o governo pior do que os anteriores. A conjuntura econômica é muito diferente, né? Ela foi muito favorável ao Brasil, conjuntura internacional, muito favorável ao Brasil durante os 2 primeiros mandatos de Lula, o preço das commodities, uma série de fatores que hoje, né, não só não estão favoráveis, como estão piorando, né, com as tarifas aí do governo americano. E também, por exemplo, você pega um índice como o índice de desemprego. Hoje ele está muito baixo, mas os empregos hoje são piores do que os empregos há 15 anos atrás, mais precarizados, os salários, né, passaram por uma corrosão muito grande, nós tivemos crises aí nos últimos anos, então a conjuntura é muito pior. E as pessoas percebem isso, né? É um governo bom dentro de uma conjuntura muito pior. Então a culpa é mais da conjuntura do que do presidente e sua equipe? Olha, é difícil dizer, né? Porque você colocando uma dificuldade maior, a base de sustentação também é diferente, política, né? A conjuntura política mudou demais. É difícil colocar né, fazer um raio-x aí dessa culpa. Mas dizendo assim, para o eleitor que ele sente o dia a dia dele, ele vai votar de acordo com o que ele sente no dia a dia, é sim muito pior do que foram os anteriores. O senhor concorda, professor Jorge Alexandre, que é um governo pior do que os outros 2, ou é a conjuntura que está fazendo isso? Olha, eu digo, o governo tem dificuldades, né, claras, por exemplo, essa questão da relação com o Congresso dificulta muito, então é um governo muito mais travado do que foi antes, com dificuldades muito maiores. Mas eu acredito que eu vou um pouco no caminho do que Paulo colocou sobre a questão, por exemplo, dos empregos, né? Mas acrescentando uma coisa, né? Isso é algo que para mim era previsível lá atrás, que é o seguinte: houve um investimento muito grande nos primeiros governos de Lula, depois de Dilma, na elevação das oportunidades educacionais de pessoas vinda de famílias de menor nível socioeconômico. Então hoje você tem o que a gente chama de desencaixe, né? Muito mais forte do que a gente tinha. Além de que os empregos hoje estão mais precarizados por causa da reforma trabalhista e tudo isso, como Paulo colocou, a questão da precarização do emprego. Por outro lado, você tem uma mão de obra muito mais qualificada. O IPEA mostra que 38% da população economicamente ativa hoje no Brasil faz funções, trabalha com funções muito abaixo do seu nível de qualificação. Que é ao contrário do que a maioria dos economistas diz, que falta mão de obra qualificada no Brasil. Não. Para o que tem hoje aí na economia brasileira, sobra mão de obra qualificada. Então há um sentimento que nós sociólogos chamamos de privação relativa. As pessoas esperavam mais. E então muitos esperavam que com a volta do PT então, houvesse uma melhora muito rápida.
Em algumas coisas, para os muito pobres, sem dúvida alguma houve. O Brasil saiu de novo do mapa da fome muito rápido, né? Muito mais rápido que da outra vez, porque se aprendeu o caminho das pedras e tudo isso. Houve uma elevação na renda dos mais pobres, mas se você sobe um pouquinho, quem está acima de 2 salários mínimos, a percepção de que a vida não melhorou. Se o governo conseguir emplacar essa coisa da isenção do imposto de renda, quem ganha até 5 mil, pode ser que isso mude. Fora isso, o presidente Lula tem falado que agora é a hora da colheita, que as coisas vão começar a melhorar na percepção das pessoas. Vamos ver. E também houve impressões inflacionárias importantes que também desgastaram, né? Professor Paulo Diniz, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, havia uma polarização lá, PT versus PSDB. Ele disputou uma eleição contra José Serra, contra Geraldo Alckmin, e agora a partir de 2018, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou as eleições, a polarização ficou Lula versus Bolsonaro, o lado da direita, o lado bolsonarista. O senhor acha que, isso é uma oposição, é claro, agora, né? O senhor acha que a oposição hoje ao governo Lula, ela é mais intensa, ela é mais colérica, assim, do que era a oposição na época do governo, na época do PSDB, por exemplo, e isso traz mais dificuldades para o presidente Lula? Olha, excelente pergunta. É uma questão de liderança, no sentido de quem vai na frente e dita o ritmo e dita o discurso, né? O PSDB, quando ele, não vou dizer, foi governo com Fernando Henrique, né? Depois foi oposição, mas quando ele era um bloco político forte, é porque havia uma liderança que era uma liderança mais moderada, que colocava até a forma como nós vamos, né, combater o PT, quando o governo, quando a oposição. Era uma liderança que ditava um ritmo mais moderado mesmo, né, dentro das regras. O PSDB se desfez, talvez um pouco pela megalomania do PSDB de São Paulo, né, querendo, né, ditar os candidatos e tudo, né, durante muito tempo, eu acho que tirou o espaço nacional do partido, sufocou o partido. E acabou, né, se desfazendo nem tanto o partido, mas a capacidade de liderar, e Bolsonaro surge, né, para ocupar esse espaço, para ser quem aglutina a oposição e quem lidera essa oposição. Aí sim, em termos muito mais agressivos, né, como mais coléricos, né, com até mais dramáticos, né, que eu gosto de ver muito pela questão sentimental, né, e isso cria uma turbulência que antes não existia. Né, dificulta negociações, que às vezes até acaba acontecendo mais na frente. Mas até você chegar nesse acordo, já sangrou muita gente, já abateu, já queimou muita ponte, né? E isso vai criando um passivo ao longo do tempo. A política fica mais difícil, né? Voltar atrás fica mais difícil, mudar de opinião fica mais difícil. Isso é um problema para todos, inclusive. Inclusive, tanto para a oposição quanto para o governo. Né? Quando há um tema de consenso ali, eles têm que ficar se justificando de por que eles convergiram. Isso é difícil para todo mundo. O professor Jorge Alexandre, especificamente da relação do governo Lula com o Congresso Nacional, a gente sabe do poder que o Congresso Nacional tem sobre os governos, e hoje tem o Centrão que comanda lá o Congresso. Na época que o presidente Lula, né, nos 2 primeiros mandatos, ele tinha também um grupo lá no Congresso Nacional que comandava o Congresso. Esse Centrão de hoje, esse grupo, é mais forte e dá mais problemas para o presidente do que naquela época? Eu estou falando especificamente do Congresso Nacional e não em relação à direita, por exemplo. Sim, particularmente por causa das emendas, né? Essa coisa das emendas serem positivas. E hoje controlar uma quantidade tão substantiva do orçamento discricionário, ou seja, aquele que você pode decidir para onde vai o recurso, porque a maior parte do nosso orçamento é não discricionário, o governo não pode decidir, já está determinado para onde vai o recurso. Esse nível de controle que hoje o Congresso tem, e fundamentalmente o Centrão, sobre recursos públicos que são impositivos, tiraram muito o grau de liberdade, a margem de manobra do governo para negociar com esse Congresso, principalmente com o Centrão, que ficou muito mais poderoso. O que sobrou basicamente para o governo foi o poder de em que momento ele faz os pagamentos, né? Ele empenha, né, essas emendas. Então, caiu muito o poder de barganha do Executivo diante do Congresso. E isso já foi sentido desde o governo, também muito claramente no governo Temer,
Isso gera sentido e no próprio governo Bolsonaro, que claramente entregou, né, colocou como ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, um grande nome, uma liderança do Centrão, que fez toda essa intermediação e terceirizou muito a política pública para o Congresso. Então, para qualquer presidente, isso vai ser muito difícil daqui para frente. Professor Paulo Diniz, agora como explicar essa questão de que o presidente Lula hoje tem uma desaprovação da população maior que a aprovação, mas a mesma população o coloca como líder nas pesquisas? Se ele tem a desaprovação maior, você fala assim, a maioria das pessoas não quer o presidente Lula de novo sendo presidente. Mas a mesma população diz que vai votar nele, né, pelas pesquisas de intenção de voto. Como explicar isso? Olha, governo é governo, eleição é eleição, né? São coisas que caminham junto assim, durante 3 anos e meio, né? Mas quando você entra naqueles 6 meses antes da eleição, as coisas descolam bastante. E também tem a questão das opções, né? Você vem nessa polarização ali bem mais intensa, né, de Lula contra Bolsonaro, você tira opções de quem não seja muito ligado assim, emocionalmente com a direita. Então, muita gente aí pode não morrer de amores pelo Lula, mas faltando até uma opção mais moderada ou mais de centro, vou votar no Lula. Você está satisfeito? Não. Gosto? Não. Vou votar? Vou. E os números aí estão indicando bastante, né? E professor Jorge Alexandre, o senhor tem um posicionamento, um ponto de vista em relação a essa relação de popularidade com ganhar a eleição? Sim, essa coisa mudou muito no Brasil nos últimos anos, ou seja, houve um descolamento entre a avaliação do governo e as intenções de voto. Por quê? Porque o país está muito dividido, né? O país, vamos dizer, nós sempre tivemos eleições divididas há muito tempo, mas agora é diferente, né? Agora há um nível de cristalização de posições políticas muito forte e há uma rejeição a certos valores e tudo isso. Então, por exemplo, a pesquisa da Quest última mostrou claramente que o eleitorado brasileiro é dividido em 3 partes, né? Então, e o que está em jogo é essa parte do meio, né? Que são os eleitores pendulares aí, 1/3 do eleitorado. Mas boa parte desse 1/3 do eleitorado, eu diria que 2/3 do 1/3 estão mais ou menos comprometidos já também. Porque, por exemplo, a maior parte deles rejeita o que está sendo feito hoje, por exemplo, o apoio da família Bolsonaro às decisões de Trump contra o Brasil, né, as sanções, tudo isso. Então, há uma rejeição muito forte vamos dizer, ao espectro mais à direita, né, e que houve uma adesão de boa parte dos governadores de direita também, é um apoio a essas posições, colocaram o boné do MAGA e tudo isso, e há uma rejeição da maior parte desse eleitor do meio a essas posições. E isso, então, termina empurrando esses eleitores pendulares, a maior parte desses eleitores pendulares, para terminar votando em Lula. Então, mesmo as pessoas olhando e dizendo, eu esperava muito mais desse governo, eu estou decepcionado, ainda assim, eu prefiro ele do que a opção que parece factível. Professor Paulo Diniz, o senhor falou de falta de opções, né, para concorrer com o presidente Lula hoje. E o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, não pode disputar eleições. Na avaliação do senhor, o único que poderia ameaçar essa liderança do presidente Lula, né, e voltar ao poder é o ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele pudesse se candidatar? Olha, tem essa coisa que para mim aparece muito, né? Durante o andamento da eleição, essa coisa sentimental, carismática, né? Que isso cativa muita gente. À medida que vai aumentando a temperatura, as torcidas vão ficando mais inflamadas. Bolsonaro tem isso, Lula tem isso. É uma batalha de gigantes ali. Não vejo mais ninguém com essa característica circulando aí entre os presidenciáveis de oposição. Os governadores de oposição são muito, não vou dizer técnicos assim, mas muito mornos, um estilo muito morno, né? Ratinho, Eduardo Leite, o próprio Tarcísio, que eu não acho que vai candidatar, mas assim, todo mundo muito, muito tranquilo, né? A própria Michelle, eu acho que ela conversa muito dentro de uma bolha, não acho que ela tem se mostrado assim tão expansiva para cativar. Então, acho que, por enquanto, o Lula é favorito porque ele joga sozinho nesse quesito emocional, né? O senhor concorda, professor Jorge Alexandre, que o ex-presidente Jair Bolsonaro que seria o grande adversário do presidente Lula e poderia ameaçar uma possível reeleição?
Olha, com certeza ele é o dono de boa parte dos votos. Ninguém do lado do espectro político brasileiro chegará ao segundo turno sem o apoio dele hoje, né? No cenário de hoje. Agora, ao mesmo tempo, no cenário de hoje, porque jogo treino é treino e jogo é jogo, e na hora do jogo a coisa vai ser diferente, falta muito tempo ainda. No cenário de hoje, acho que o próprio Bolsonaro não conseguiria ameaçar a posição do presidente Lula pelo desgaste recente que houve. Não é nem o processo de condenação dele, é a decisão que a família tomou, representada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, de ir aos Estados Unidos e boicotar o Brasil com aquelas atitudes. Todas as pesquisas estão mostrando que aquilo realmente pegou muito mal, aquilo está sendo muito mal visto pela população brasileira e empurrou ainda mais, né, esse eleitorado do meio, aí, esse eleitorado pendular, para votar em Lula. Então, hoje, nesse momento, acho que dificilmente alguém conseguiria ameaçar. Mas foi um político mineiro que disse que a política é como as nuvens, uma hora você olha está de um jeito, outra hora está de outro. O cenário pode mudar. E, professor Paulo Diniz, o presidente Lula disse na entrevista exclusiva à Itatiaia nessa sexta-feira que, se tiver com a saúde, já falou isso mais de uma vez, mas confirmou, repetiu isso na entrevista aí de Helene Lopes, que se tiver com a saúde 100% vai se candidatar ano que vem. Mas disse que na eventualidade dele não poder se candidatar, existem outros nomes, mas ele não citou quais. Um outro nome do PT, por exemplo, ou de partido aliado ao PT, teria a capacidade de pegar carona no governo Lula e se reeleger pela força do presidente Lula, como a ex-presidente Dilma Rousseff, né, foi eleita, ela era desconhecida e foi eleita porque o Lula vinha de um bom governo, de alta aprovação. E tem um ponto interessante aí também, que quando ele quis lançar Dilma como candidata, ele começou a prepará-la no meio do mandato dele. E foi colocando ela em evidência, foi colocando ela comandando os programas que tinham mais vitrine do governo, que davam uma melhor expressão, né? E isso foi um trabalho aí no mínimo de 2 anos, né? Coisa que ele não começou a fazer agora. Né? Ele desde 2023, ele estava falando, né, talvez eu me candidate ou não, e parou isso em 23. Já deixou muito claro que ele seria candidato nas entrelinhas, né? Porque se você diz que não vai se candidatar à reeleição, já na metade do mandato, ninguém olha para você e já está procurando ali a próxima liderança para se aproximar. E Lula entende a dinâmica do poder como meia dúzia de pessoas nesse país. Então, não tem dúvida que ele vai se candidatar. E essa conversa de lançar outra pessoa talvez seja já antecipando a próxima 2030, que tem que ser construída com muito tempo, né? Porque ele vai ter que, de alguma forma, associar a imagem dele. Isso não é uma coisa que você faz, né, rápido, né, igual um Pix. Né? E tem, professor Jorge Alexandre, um nome que possa, dentro do PT, por exemplo, ter força como o presidente Lula, uma força parecida ao do presidente Lula, para eventualmente ganhar uma eleição no que vem ou em 2030? Bom, para o ano que vem, com certeza não. Se acontecer alguma coisa com o presidente Lula e ele não conseguir ser candidato, o PT vai estar numa situação muito apertada, muito difícil para resolver isso, então, num tempo tão curto. Agora, para 2030, a minha impressão é que a aposta do presidente Lula é que, assim como aconteceu também o segundo mandato dele, ele colheu realmente muito, saiu a popularidade dele extraordinária, foi no final do segundo mandato, né? Eu acho que a expectativa dele é justamente esse mesmo processo que Paulo colocou, que é, a partir do meio do segundo mandato, começar a preparar um sucessor. E, por exemplo, se for o ministro Haddad, fazendo um papel diferente do que ele está fazendo hoje, porque hoje ele é vidraça. Né? Só recebe crítica. Só recebe pancada de todo lado, inclusive do próprio partido. Então ele teria que ir para um cargo melhor, para que eles tenham uma exposição, né? Viagem inaugurando obras e tudo isso, né? Dilma era a mãe do PAC, né? Do que o ministro Haddad. Então seria hoje, ele não é pai de nada muito positivo diante do que a população vê. Então eu acredito que a expectativa do presidente Lula é de que realmente a saúde dele segure, aonde ele consiga ir bem no segundo mandato e aí conseguir preparar um sucessor a partir do segundo mandato. Mas é fato que o PT não tem
uma grande liderança, um grande nome, sem ser o presidente Lula. Se você falar assim, quem é o grande nome do PT? Não existe. Hoje o PT não tem, né? Tem várias figuras relevantes, mas um grande nome não tem. O que é um fenômeno é mais ou menos previsível, sabe, Eustáquio? Eu lembro muito do ensaio de Weber sobre a República de Weimar, que ele falava que um dos problemas da fragilidade do parlamento alemão era o fato de que a Alemanha, o líder da unificação alemã, Bismarck, tinha sido uma figura política tão grande, tão proeminente, que fez sombra sobre todo mundo e nada cresceu no entorno. Tem um pouco isso na figura de Lula, né? Se a gente pensar, se a gente for olhar dos anos, né, dos últimos 30 anos, a força dele na esquerda tal, cria dificuldade para surgir um novo nome. Então, vai ter que ser um trabalho muito bem feito num segundo mandato, caso ele seja realmente reeleito, para conseguir alavancar um nome. Para a gente finalizar, professor Paulo Diniz, como o professor Jorge Alexandre disse, no PT não tem uma grande liderança sem ser o presidente Lula, e no campo da esquerda como um todo, também a gente não vê, né, uma grande liderança. Olha, a gente vê, e é uma coisa que eu observo com detalhe, algumas começam a surgir e depois elas vão se acomodando em outros lugares, né? Um exemplo é o Flávio Dino, governador, senador de muito destaque. Eu falo que ele foi empalhado vivo, colocado ali no museu do STF, que era uma figura de uma trajetória política muito forte, né? Agora ele está numa posição, né? Está ali blindado ali no STF, não é uma figura política mais, né? Houve outro, Jacques Wagner também, que surgia como alguém de destaque ali, com a administração bem avaliada na Bahia e acabou, né, desaparecendo, né? Ele fica ali numa posição intermediária. Talvez o ex-governador Fernando Pimentel também, que chegou a ser ministro, governador de Minas, prefeito de Belo Horizonte. Pois o Pimentel é um pouco diferente, que ele teve o governo do estado para se mostrar e isso não aconteceu, né? Mas algumas figuras assim que foram para o plano nacional e não passaram dessa posição intermediária e vão sumindo, né? Vão se desgastando, né? De outros partidos também, né? De outros partidos também, o PSB, né? O Ciro Gomes, durante muito tempo, né? Parece que agora vai ser candidato de novo, mas não tão à esquerda, né? Ele está sempre ali num trânsito constante, né? Com a relação conturbada com o PT e tudo, mas enfim, talvez se fosse com muito boa vontade ali para destacar alguém, seria o Ciro, né? Porque ele luta contra isso, ele tenta se manter em evidência, né, constantemente, então talvez seja um pouco dessas figuras que não aceitou essa posição intermediária, né, e vai tentar voltar para frente do palco de novo, né. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, fizemos uma avaliação do governo Lula, terceiro mandato, que agora falta um pouco mais de um ano para as eleições. E o presidente Lula vive uma situação curiosa. Tem uma desaprovação maior que a aprovação, mas lidera as pesquisas de intenção de voto para o ano que vem. Recebemos com prazer o cientista político, professor da UFMG, Paulo Diniz, Departamento de Ciência Política da Federal. Professor, obrigado pela presença mais uma vez, um grande abraço. Um prazer é meu. Recebemos também o professor Jorge Alexandre Neves, que é professor de Metodologia de Pesquisa Eleitoral do Departamento de Sociologia da UFMG. Professor Jorge, obrigado mais uma vez pela contribuição. Um ótimo fim de semana. Muito obrigado e bom final de semana para todas e todos. E lembrando que Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar também pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.